Bom, diversos outros países envolvidos nessa crise, especialmente os Estados Unidos. A gente acompanhou o Joe Biden já esta semana impondo algumas sanções à Rússia, falando em consequências catastróficas da atitude de Vladimir Putin. O Eliseu Caetano traz para a gente aí posicionamentos também do Canadá. Professor Manuel Furriela, daqui a pouco um novo discurso de Joe Biden. Então, qual a expectativa para ele? Deve trazer novas sanções dentro de poucas horas. E o Brasil, professor, já se manifestou até agora através da sua embaixada na Ucrânia. Qual deve ser a nossa participação nesse conflito e posicionamento? Bom, o Brasil com certeza vai ter um discurso no sentido de conciliação, né, no sentido de negociação para estabelecimento, para resolução da questão via diplomática. Essa vai ser a linha do Brasil e é sempre a nossa, pragmaticamente falando. O problema que o Brasil vai enfrentar é que, se a crise continuar, vai haver algum momento, e nós temos precedentes, vai ser convocado, o Brasil vai ser chamado a também aplicar sanções contra a Rússia. Vai ser pressionado, obviamente, principalmente pelos Estados Unidos, né? Nós temos relações que, em âmbito internacional com a Rússia, elas são pequenas, mas para nossos interesses elas são muito representativas. Então, como todos os estados vão se organizar em termos de comunidade internacional para aplicar essas sanções à Rússia, o Brasil em algum momento não vai poder ficar de fora. E aí começarão nossos problemas, né? Nós temos necessidade de manter um fluxo de exportação, principalmente de commodities e também de alimentos como carne, etc., que são importantes para a economia brasileira. A gente tem necessidade desse fluxo e é primordial para a agricultura brasileira o fornecimento de insumos para que a gente tenha nossos fertilizantes e defensivos agrícolas em produção. Então, nós temos aí problemas caso a gente tenha que aplicar sanções, mas eu acredito que a gente não vai poder fugir disso. E temos um exemplo onde o Brasil passou por uma situação muito ruim, também no mesmo cenário. Entre 1990 e 91, tivemos a Guerra do Golfo, Estados Unidos e aliados contra o Iraque para desocupar o Kuwait. O Brasil foi convocado a aplicar sanções contra o Iraque e também foram muito prejudiciais à economia brasileira, porque naquele caso nós éramos grandes exportadores de produtos industriais e armamentos para o Iraque. A gente teve que cessar aquele fluxo, tivemos prejuízo. Agora também, em algum momento, nós vamos passar por essa situação. Fala bem, professor, da Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait no início dos anos 90, não é? E quem está nos assistindo vê imagens do trânsito na Ucrânia, pessoas deixando as principais regiões, obviamente com medo do que pode acontecer. E, professor, acho que é importante explicar para a nossa audiência, o senhor também é um dos fundadores da Comissão para Refugiados da OAB, o senhor tem uma longa experiência em estudar esse fenômeno dos refugiados. Por volta de 2015, mais ou menos, 2016, o mundo acompanhou muito a questão dos refugiados. De que maneira, o que vai ser decisivo para que essa guerra também contribua para mais fuga de pessoas, para essa movimentação dos refugiados no planeta, professor? Realmente, eu trabalho há muitos anos com o tema, trabalhei inclusive nos Estados Unidos, no ano de 2000, fui advogado na questão de refugiados em Washington, depois trouxe aqui para o Brasil, a gente criou a comissão da OAB, e nesses estudos que nós temos, as principais motivações para que as pessoas em massa fujam de um certo país, ou seja, se tornem refugiados em outros, são as guerras. Sejam as guerras, os confrontos entre estados ou as guerras civis, que é o caso, por exemplo, aí da Síria, né? Então, esses são os grandes fatores que geram refugiados em grande volume. Lembrando aqui que o refugiado não é como um imigrante. O imigrante é aquele que opta por viver em outro estado, né, por motivos econômicos, tem a sua autonomia, ele decide. No caso do refúgio, é uma situação completamente distinta, é humanitária. A pessoa se vê obrigada a sair do seu próprio país por não poder continuar mais vivendo lá.
por perseguição, porque está fugindo dos tiroteios, foge, né, realmente de uma situação que coloca em risco a sua própria vida. Teremos, com certeza, conforme a gente já tem alertado, um fluxo, uma crise de refugiados causado aí por esse conflito, e é um dos temores da Europa e é mais uma das explicações para ela tentar um processo de negociação e evitar qualquer pressão muito severa sobre a Rússia. Professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, muito obrigada, professor, pela presença aqui hoje, pela participação no Jornal da Manhã, por todos os esclarecimentos. A gente fica em contato para ir analisando essa situação entre Ucrânia e Rússia e o resto do mundo também. Um bom dia a todos.